Bom dia, pessoal. Vamos dar início então ao nosso conteúdo da semana. E hoje nós vamos trabalhar com os textos dissertativos argumentativos, tá bom? Então vamos lá. O texto dissertativo argumentativo é um gênero discursivo muito comum em provas de vestibular. Então, ele é um gênero muito pedido no Enem, na FUVEST, tá bom? E ele é uma produção em que o autor, no caso vocês, né, quem escreve, defende o seu ponto de vista por meio de argumentos. Então, o autor, ele utiliza argumentos para defender sua tese, o seu ponto de vista, o seu pensamento sobre determinado tema. Geralmente, os temas são atuais, são temas que estão acontecendo na nossa realidade, na nossa atualidade, tá bom? Então, são temas extremamente relevantes, são temas sociais, culturais, ok? No caso, temas dos textos, tá? Quando eu falo. No caso específico do Enem, questões que envolvem o Brasil e seus principais problemas costumam aparecer como tema da redação. Acredito que todos já tenham ouvido falar sobre a redação do Enem, né? E ela nada mais é do que um texto dissertativo argumentativo, onde o aluno ele tem que defender sua tese, defender seu ponto de vista sobre determinado tema da atualidade, ok? Então, isso é a redação do Enem. Além disso, esse tipo de texto é reconhecido por ter uma estrutura muito rígida. Então, qual é a estrutura do texto dissertativo argumentativo? Ele é composto de introdução, argumentação e conclusão. Vamos ver um pouco de cada parte dessa estrutura? A introdução é o início da dissertação. É na introdução que o autor vai deixar claro qual é o assunto que ele vai falar, né? E vai apresentar também na introdução a sua tese. Ok? O que é a tese? A tese, ela especifica sobre o que você vai falar, né? É o seu ponto de vista. Geralmente, a tese é uma frase, né, que vai deixar claro sobre o que você vai falar, sobre a sua opinião. Argumentação. Os parágrafos intermediários, ou seja, os parágrafos que estão entre a introdução e a conclusão, entre o início e o fim. Os parágrafos de uma dissertação devem ser destinados à defesa da tese, ou seja, então na introdução eu apresento a minha tese, e na minha argumentação eu vou defendê-la. Por exemplo, eu deixo uma frase bem óbvia na introdução, né, que vocês vão entender que a minha tese é acerca daquilo que eu vou falar, é sobre aquilo que eu vou falar. E na argumentação eu vou defender esse meu ponto de vista, né? A tese é o meu ponto de vista. Então, eu vou argumentar sobre a tese nos parágrafos intermediários, que é a argumentação. Eu vou falar sobre ela, ok? É importante lembrar que um argumento é uma estrutura textual que, por meio da análise de provas ou fundamentos, confirma o ponto de vista do autor. Então, é importante aí, na argumentação, que você utilize fontes seguras, né? Utilize coisas que comprovem o fundamento da sua argumentação, tá? Então, é importante que vocês coloquem textos, fontes, né, retirados de livros, né, de notícias, de fontes extremamente seguras para você argumentar, dados, né, de acordo com, vou explicar, de acordo com o PIB brasileiro, não sei o que, e aquilo ali vai deixar a sua argumentação mais forte, tá? Mais coerente. E a conclusão? A conclusão é o final e ele pode ser produzido de duas formas, enquanto síntese ou com propostas de solução. No caso da conclusão por síntese, o autor repete os argumentos resumindo-os e conclui o texto, afirmando a veracidade da tese, ou seja, ele vai concluir afirmando veracidade de como aquela tese é verdadeira, de como aquela tese ela está sendo verdade mesmo, sabe?
essa conclusão não é tão utilizada, ok? A mais utilizada é a conclusão com propostas de solução, que aí, né, você vai apresentar uma solução para aquele tema, para aquele problema que você está citando na tese. E aí você utilizou argumentos, né, para defender aquilo, para defender o seu ponto de vista, e quando é um problema a ser tratado, você, por exemplo, pandemia, né? Você vai apresentar a sua tese, você vai argumentar sobre ela, né? Vai inserir dados, vai inserir noticiários, tudo. Você vai falar sobre aquilo, ok? Vai escrever sobre aquilo. E aí, na conclusão, você vai apresentar uma solução para aquilo, ok? Uma proposta de solução para a resolução daquele problema. E aí é necessário retomar os problemas discutidos na argumentação, ok? E propor intervenções que eliminem ou diminuam a questão problemática. Então é isso, é apresentar soluções para aquele problema. Como fazer? Para produzir um bom texto dissertativo argumentativo, é necessário estar atento para as exigências de cada parte, introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, vamos lá. Então, é importante lembrar que é necessário usar sempre a norma padrão da língua portuguesa, tá? De fundamentar os argumentos a partir de conhecimentos de diversas áreas. Então, para você argumentar, você precisa ter conhecimento acerca daquele tema. Você precisa saber do que você está falando, certo? E aí, você vai dar fundamentos para seus argumentos. Tá bom? É importante que você tenha um conhecimento de mundo, conhecimento daquele tema, conhecimento da realidade para você usar fundamentos nos seus argumentos, ok? Apresentar domínio dos elementos de coesão e coerência da língua. Coesão é sempre estar adequado, né, à norma padrão, né, sempre estar coerente, atenção às palavras, à ortografia, concordância nominal, verbal. É importante que você esteja atento e de acordo, né, com a norma padrão da língua portuguesa. E principalmente respeitar os direitos humanos, né, estabelecidos na Declaração Universal redigida pela ONU. Então, você não pode fazer um texto, né, produzir um texto que você acabe ferindo os nossos direitos humanos, tá? Você não pode fazer isso, porque aí, se você está no Enem, lá fazendo a redação do Enem, você leva 0, tá bom? E aí eu apresento para vocês o exemplo de texto dissertativo argumentativo, tá? Vocês que estão lendo, vocês podem, quem imprimiu, né, pode escrever, olha, tal parte é introdução, tal parte é desenvolvimento, para ficar mais fácil a compreensão do texto. E agora nós vamos aos exercícios.